Olá, aluno! Nas aulas anteriores, vocês estudaram sobre os agentes internos e os agentes externos do relevo. O que é relevo? Relevo é o conjunto de formas que sobressaem na crosta terrestre, concebidas sob a ação de forças internas. Essas forças internas, nós vimos que também são chamadas de forças endógenas, que seria o tectonismo e o vulcanismo, e externas, também chamadas de exógenas, que seria, por exemplo, a água da chuva, do vento, do rio, das geleiras e de outros, denominadas agentes de relevo. A importância do relevo para a ocupação humana. O relevo sempre foi importante para os seres humanos. Nas primeiras civilizações, que se desenvolveram, por exemplo, na Ásia, na África, o relevo tinha uma importância muito grande para aquela população. Eu tenho aqui para vocês um desenho que representa o rio Nilo. O rio Nilo, ele atravessa o deserto do Saara e sempre foi importante para o povo do Egito. Não só do Egito, mas principalmente do Egito. Esse rio, ele permitia a fertilidade das plantações que ali existiam, próximo ao rio Nilo. Também fornecia água, alimento e transporte para aquela população. Mas o ser humano, ele altera o relevo de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, para fixar em áreas mais próximas aos rios. Foi o que eu falei agora. Muitas vezes, ele vem alterando esse relevo para construir moradias, para construir comércio, estradas próximas aos rios. Também para construir aterros. O município de Vitória, por exemplo, ele é, em grande parte, formado por uma área aterrada. A região que hoje está localizado o Shopping Vitória, na Enseada do Suá, era chamado antigamente de Aterro da Conduza. Aquela região ali foi aterrada para expandir a área de Vitória. Construção de terraços. Vocês viram que existe uma técnica chamada terraceamento, uma técnica agrícola. Essa técnica constitui em construir degraus sobre relevo íngreme, como por exemplo nas montanhas, para evitar a erosão do solo principalmente. Então, quando o homem constrói esses terraços, ele também está alterando o relevo. Planejar o crescimento de cidades. Às vezes, nós temos cidades que são construídas em locais mais acidentados, com relevos mais íngremes. E parte desse relevo, ele é alterado para a construção, por exemplo, de estradas, de habitações, de comércios e outros. Construção de rodovias e túneis. Na construção de rodovias, como nós temos aqui nessa imagem, parte do relevo ele é alterado. Existem alguns cortes nesse relevo. E na construção de túnel, por exemplo, nós temos também cortes nesse relevo. Percebam aqui nessa imagem que o ser humano vem alterando essa paisagem na construção desse túnel. As principais formas de relevo continental. O relevo é formado por agentes internos, que nós já vimos aí, e ao mesmo tempo modelado e esculpido por agentes externos. As principais formas de relevo são as cadeias de montanhas, as depressões, as planícies e os planaltos. Nessa imagem, eu tenho essas principais formas de relevo. Aqui nós temos a montanha, a planície, próxima aqui ao oceano, a depressão e aqui o planalto. Nesse caso aqui, está com a forma de chapada. Nós vamos ver isso hoje ainda. Cadeias de montanhas.
são terrenos com elevado nível de declividade, acima de 300 metros em relação à base. E altitude. Um conjunto de montanhas é denominado cadeias de montanhas ou cordilheira. Nessa imagem aqui, eu tenho a Cordilheira dos Andes, formada a partir da colisão do movimento convergente da placa de Nazca com a placa sul-americana. Então, nós temos aqui a Cordilheira dos Andes, uma cadeia de montanhas. Depressões. Depressões são áreas cuja altitude é necessariamente inferior à das regiões vizinhas. Elas podem ser relativas e absolutas. Podem ser formadas por falhas tectônicas ou também pela erosão. Nessa imagem aqui, eu tenho os dois tipos de depressão: depressão absoluta e depressão relativa. A depressão absoluta, percebam que ela está abaixo do nível do mar. Absoluta, áreas continentais situadas abaixo do nível do mar. Estão vendo? Esse pontilhado aqui representa o nível do mar, está abaixo. Já a depressão relativa, ela está acima do nível do mar, ocasionadas por processo de desgaste. Então, essa depressão está acima do nível do mar. É chamada de depressão relativa. Percebam que ambas, tanto a relativa como a absoluta, são áreas rebaixadas em relação às regiões vizinhas. Então, essa região aqui está mais baixa. Então, é uma depressão. Planícies. Planícies são terrenos pouco acidentados, ou seja, com pouca declividade, em que o acúmulo de sedimentos é característico, ou seja, nas planícies ocorre o processo de sedimentação. Os sedimentos são provenientes das partes mais altas do relevo, que são trazidos pelo vento, pela chuva, pela água da chuva, pelo gelo, e vão se acumulando nas superfícies mais baixas, onde ocorre o processo de sedimentação. Essa imagem aqui representa o rio Nilo. Esse rio, na antiguidade, já era bastante importante para o povo egípcio, como eu falei com vocês. Durante as cheias, esse rio inundava as áreas de planície e fertilizava o solo, tornando possíveis as atividades agrícolas na região árida. Até hoje, a agricultura irrigada é praticada às margens do rio Nilo, uma região de planície, formada por sedimentos que são carregados pelo próprio rio Nilo. Já aqui, eu tenho uma imagem talvez mais familiar para vocês. Eu tenho a foz do rio Jucu. A foz do rio Jucu está localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha. O rio Jucu, ele nasce em Domingos Martins, passa por Viana e deságua no Oceano Atlântico, onde está aí a Barra do Jucu, em Vila Velha. Nessa porção, na foto, que é a Barra do Jucu, existe uma planície formada por sedimentos que foram trazidos por esse rio Jucu ao longo de vários anos. Planaltos. Planaltos são superfícies irregulares onde predomina a ação de agentes de erosão, como a água da chuva, os rios, os ventos e o gelo. Nós vimos agora há pouco que nas planícies predomina o processo de sedimentação. Já nos planaltos predomina o processo de erosão. Nessa imagem eu tenho aqui a foto
de uma região de planalto. Essa parte superior é um planalto. E aqui também eu tenho um esquema, um desenho de um planalto. Essa parte que está de cor verde aqui. Já aqui, essa parte inferior é uma planície. Os planaltos apresentam as seguintes formas de relevo. Existem aqueles que são em serras, que apresentam topo pontiagudo, bem acentuado, com declividade acentuada, como o Dedo de Deus no Rio de Janeiro. Aqueles que apresentam superfície planas, que são as chapadas, mais de 600 metros de altitude e borda escarpada. A borda escarpada é justamente esse paredão que nós chamamos de escarpa. E também os morros e colinas. No caso dos morros, nós temos um topo mais arredondado, declive mais suave. Percebam que é bem diferente dos topos em serra, das serras, que são pontiagudos. Altitudes no planeta. Nesse mapa que eu trouxe para vocês vão perceber alguma variação de cor, como o marrom, o laranja, o verde e o amarelo. As cores mais escuras, como o marrom, elas representam as partes mais altas do relevo terrestre. Aqui nesse mapa mundi, nós temos então aqui as montanhas rochosas e a Cordilheira dos Andes no continente americano, na costa oeste desse continente, justamente numa região de colisão de placas tectônicas. Já as cores verde, por exemplo, representam as planícies, áreas cuja altitude chegam aí a 150, 300 metros no máximo. São as planícies. No caso do Brasil, nós temos a planície amazônica, que predomina aqui. E no litoral, a planície costeira. Essas áreas que estão com a cor meio amarelada, significa justamente, nesse meu caso, os planaltos. Percebam que aqui no continente asiático nós vamos encontrar justamente o Himalaia com a cor marrom, indicando uma altitude elevada, acima no caso aí de 4.800 metros. O Monte Everest, que está localizado no Himalaia, tem 8.848 metros de altitude. Relevo brasileiro. O relevo brasileiro, ele se formou há milhares de anos e, por isso, ele apresenta altitudes baixas. No nosso relevo, nós não iremos encontrar cadeias de montanhas. O relevo brasileiro, ele apresenta 3 formas: planalto, depressão e planície. Somente essas 3 formas, segundo a classificação de Jurandir Ross. Os planaltos com a cor marrom claro, a depressão com a cor amarela e as planícies com a cor verde. No litoral do Brasil, nós temos, por exemplo, a planície costeira ou planície litorânea. Entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, nós temos a planície do Pantanal. E aqui no norte do Brasil, nós temos a planície do Rio Amazonas, justamente no local onde nós encontramos a bacia amazônica. Exploração econômica e o relevo. O relevo tem uma grande importância para a questão econômica. Em relevos com muitas quedas d'água, por exemplo, no relevo de planalto, favorece a instalação de usinas hidrelétricas, porque quanto maior a queda, maior vai ser a geração
de energia, porque a força da água vai ser maior. No caso do Brasil, existem algumas usinas hidrelétricas instaladas na região norte do Brasil. O relevo lá, o que predomina são planícies. Entretanto, devido ao volume de água ser muito grande na região norte do Brasil, a instalação de usinas é possível. Entretanto, nós temos um problema ambiental. Na instalação dessas usinas hidrelétricas na região norte do Brasil, onde predomina a floresta amazônica, parte dessa floresta, parte dessa vegetação original tem que ser desmatada para formar um lago artificial. Por outro lado, o relevo mais plano, como por exemplo nas planícies, que não apresenta muitas quedas d'água, favorece a navegação. Nessa imagem mostra uma navegação fluvial no Rio Negro, no estado do Amazonas. Altitudes do relevo brasileiro. Conforme eu falei com vocês, o relevo brasileiro, ele apresenta baixas altitudes. Nós temos o predomínio aí de planaltos e depressões e algumas áreas de planícies que estão mais no litoral e na região amazônica. E o que nós podemos observar nesse relevo brasileiro é a presença de alguns picos, como o Pico da Neblina, que não ultrapassa a 3.000 metros de altitude, e outros picos, como o Pico da Bandeira, Pico das Agulhas Negras, e outros que aparecem aí no território brasileiro. Concluindo, o nosso relevo apresenta baixas altitudes, porque ele é um relevo bastante antigo, portanto, bastante desgastado e modelado por agentes externos ou exógenos. Relevo oceânico. Assim como o relevo continental nós temos também o relevo oceânico. Esse relevo também pode ser chamado de relevo submarino. É modelado pela ação dos movimentos das placas tectônicas e por processos sedimentares que atuam por milhares de anos nos oceanos. Vocês já viram em aulas anteriores a formação da dorsal meso-oceânica ou meso-atlântica, no caso do Oceano Atlântico. Nessa imagem aqui é destacado essa dorsal meso-oceânica, que se forma a partir do movimento divergentes de placas tectônicas. Além da dorsal meso-oceânica, nós temos a plataforma continental e o talude continental. Esses dois formam a margem continental. A plataforma continental é justamente essa primeira porção em contato com o continente. Já o talude, ele vem logo em seguida, que é esse paredão aqui abrupto, que liga a plataforma continental até a bacia oceânica. E essa bacia oceânica, ela é uma região mais plana, de origem sedimentar. Além da plataforma, do talude, da dorsal e da bacia oceânica, nós também temos outras formas, como a fossa abissal. A fossa abissal também se forma numa região de borda de placas tectônicas. A fossa mais profunda que nós temos hoje é a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Pacífico. Além dessas formas de relevo que eu trouxe para vocês, que está no livro de geografia de vocês, nós também temos os montes marinhos, as ilhas vulcânicas,
os cânions submarinos e outras formas de relevo que não aparecem aqui, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e até a próxima.